Olá, meu nome é Alexander e voltamos para mais um último vídeo de resoluções de exercícios utilizando a linguagem C. Exercícios ou problemas, como vocês quiserem. Dessa vez a gente vai fazer o exercício 15 da lista 2 e no qual diz o seguinte: sabendo que o latão é obtido fundindo-se 7 partes de cobre com 3 partes de zinco. Faça uma função para o programa que solicite quantos quilos de latão se quer produzir e imprima quantos quilos de cobre e de zinco são necessários caso para produzir. Utilize uma função com passagem de parâmetros sem retorno. Nesse exercício foi feito o seguinte: vou abrir o código, é um código relativamente pequeno, creio que 20 linhas, não, menos, tem aqui 18, contando com as linhas em branco. O seguinte, começamos aqui declarando nossas duas bibliotecas padrões. Aqui aparece uma função float, no qual o nome dela é kilos zinco, e possui um parâmetro em float que tem o nome quilatão. Retorna o parâmetro vezes 0,3. Por que 0,3? Bom, como dito no exercício, podemos ver que o latão é feito de 7 partes de cobre, 7, mais 3 partes de zinco. Sendo assim, são preciso 10 partes para se fazer pelo menos, digamos assim, para se fazer latão. Ou seja, se você usa 7 partes de cobre, 7 partes de cobre, 7 divididos por 10 é 0,7. E 3 partes de zinco, ou seja, 3 sobre 10. Então vai ser 0,3. Por que 3 sobre 10? Porque você precisa de um total de 10 partes, seja o 10. E, no caso, o zinco só conta 3 décimos do total. Sendo assim, fica 0,3. Ou seja, o porquê que está retornando a quantidade de latão vezes 0,3. E eu tenho outra função também em retorno em float, o qual dela é quilos cobre, com o mesmo parâmetro que o latão, do tipo float, que retorna 0,7. 0,7 por quê? 7 décimos. 0,3 por quê? 3 décimos. Agora vamos para a função main, que é por onde todo o programa C começa a ser executado. A nossa função main tem uma variável em float também, quilolatão, que vai servir para ler a quantidade de latão que quer ser produzida, quantos quilos de latão, quilogramas de latão quer ser produzida, como o exercício diz. A gente solicitou então que o usuário digitasse quantos quilos de latão deseja produzir. Fez a leitura, a variável está ali, e em seguida imprimiu. Para se produzir essa quantidade, será necessário pular uma linha, barra N para pular linha, %, ponto 3F, ou seja, uma variável com ponto flutuante formatado em 3 casas. Quilogramas de zinco, pulou outra linha. Aqui, quando coloca a barra N, pulou mais uma linha. Aí colocou mais uma variável formatada em float decimal, formatado também para 3 casas. E aqui, onde se deveria colocar logo em seguida a gente fecha as aspas e a gente coloca a variável que vai ser exibida ali. A primeira variável, que vai ser a do zinco,
Para exibir essa variável, a gente vai usar a função quilozinco, que vai retornar quilatão vezes 0,3. 0,3 de 3 décimos, ou seja, ele vai pegar essa quantidade aqui, vai passar por parâmetro para lá, aqui ele vai multiplicar vezes 0,3 essa quantidade que ele deu aqui, e vai dar os 3 décimos, as 3 partes de zinco para aquela quantidade, para produzir aquela quantidade de latão. E vai exibir aqui. Aqui na outra parte, em quilos cobre, que é a outra função, vai passar como parâmetro essa variável que a gente leu aqui, quilolatão. Quilolatão vai ser multiplicado por 0,7, que é igual a 7 décimos, bem, 0,7 décimos é igual, que seriam as 7 partes necessárias para produzir aquela quantidade de latão que o usuário deseja produzir. Ou seja, ele vai imprimir, ele vai ler aqui a variável, vai chamar nessa função aqui com aquela variável lida, vai passar por parâmetro. O parâmetro vai subir, vai multiplicar por 3 e vai retornar multiplicado por 0,3. Aqui também vai chamar, vai pegar a função quilos cobre, vai passar por parâmetro aquela variável que a gente leu em float. Vai vir, o programa vai subir e vai vir em direção a essa função aqui. Essa função que vai ter um parâmetro já aqui, vai multiplicar por 0,7 para dar o retorno 0,7. De modo muito simples. Agora a gente vai começar a execução do programa. Tá lendo aqui quantos quilos de latão eu desejo produzir. Vamos dizer que a gente vai produzir 30 quilos. Para se produzir essa quantidade será necessário 9 kg de zinco e 21 kg de cobre. E assim por diante com qualquer outro valor que o usuário digitar. Enfim, esse exercício é só isso. É um exercício um tanto quanto simples. A respeito de utilizar uma função com passagem de parâmetros sem retorno, não foi utilizada uma passagem utilizada uma função com passagens de parâmetros e com retorno, uma vez que no cabeçalho da própria lista está dizendo que a partir do exercício 9 até o exercício 15, que seria o nosso último exercício que a gente estava fazendo, usar funções com passagem de parâmetros e com retorno. Então, por isso foi usado o retorno. Não que seja necessário usar o retorno. Mas, usando o retorno, você economiza linhas de código. Foi feito em 17 linhas um código desse. Simplesmente, isso colaborou bastante, para diminuir a quantidade de linhas que foi usado, que no caso ocuparia memória e demoraria milésimos de segundo a mais para compilar, mas demoraria. Da mesma forma que 1 é diferente de 3. Enfim, agradeço a todos a audiência e a quem assistiu até o fim. Espero que tenha entendido. Muito obrigado, até a próxima sequência de vídeo. Até a próxima sequência de vídeos. Boa noite e até mais.